Hebreus, capítulo 12 de Hebreus. A partir do versículo 14. Então, o que nós temos que entender nessa manhã? Que todo problema que nós enfrentamos, qualquer problema que você esteja enfrentando, esse problema, a origem dele é dentro de nós mesmos. Você, na realidade, é seu maior problema. Não é o seu marido, não é o seu filho, não é o governo, é você. Não é sua mãe, não é seu pai, é você o seu maior problema. Por que você é o seu maior problema? Porque a palavra de Deus é muito clara. Quando você começa a ler a Bíblia ela contém respostas para tudo para a sua caminhada. E nós nunca devemos nos esquecer de que somos eternos, de que essa vida é muito rápida, é muito passageira. Essa vida é um piscar de olhos. Só que você, todos os dias, tem que se lembrar de que você é um ser eterno. Você nasceu de novo. O teu nome está escrito no livro da vida. E você também tem que se lembrar que salvação se perde. E que você pode endurecer teu coração, se apartando da graça de Deus, se excluindo desse caminho santo, com seu próprio comportamento, com seus questionamentos, com seu coração endurecido. E nós não devemos permitir isso. Paulo fala assim, que nós devemos aplicar a doutrina correta, a sã doutrina para nós mesmos. Fazendo assim, vamos salvar nós e quem estiver nos ouvindo. Então, nessa manhã, você é a resposta para a sua casa. Você é a resposta para ela. E Paulo começa a dar uma instrução precisa nessa carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Então, isso ele está falando para você e para mim. Ele diz assim, segui a paz, Rita. Segue a paz. Segue a paz, Rita. Com todos. Ele não fala só com quem é bonzinho para mim. Ou com aquelas pessoas que eu considero minhas amigas. Ele diz, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se, excluindo-se da graça de Deus. Então, está dizendo, olha, Rita, segue a paz. E comece a prestar atenção no seu coração. Para que se o seu coração sobrecarregado, esse coração sobrecarregado, ele vai te excluir da graça de Deus. Você se exclui através da sua desobediência, não atentando para aquilo que a palavra de Deus diz. Então, você que tem que guardar seu coração de ofensas. Porque ele fala assim, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando os perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Ele não fala que não vai surgir amargura. Ele fala assim, mas que essa amargura, se ela permanecer, se você não arrancar do seu coração, por meio do perdão, ela vai brotar. Você não deve permitir que ela brote. Porque se isso acontecer, você vai, além de se contaminar, você vai contaminar muitas pessoas ao seu redor. E nós vemos que isso é uma grande realidade. Pessoas cheias de amargura são pessoas que ninguém gosta de ficar perto. Porque elas somente abrem a boca e falam coisas ruins, elas não veem nada de bom, elas só trazem à memória o passado, elas sempre estão voltando àquele dia fatídico. Elas não perdoam. Primeira oportunidade, o veneno vem para fora.
Primeira situação, ela lança no rosto do outro, de quem ela guarda essa amargura, esse ressentimento, e ela aponta o dedo e ela fala. Isso significa que aquele veneno está dentro dela. Então, vamos ver como a gente é curado. Vamos pegar Efésios 4 comigo. Vamos seguir um raciocínio nessa manhã. Efésios capítulo 4. Finalzinho dele. E o comecinho de Efésios 5. Olha só. Efésios 4, versículo 31. Deus nunca fala alguma coisa sem dar para você a receita da cura. Longe de vós, ele fala, longe de você, Rita, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos. Então ele fala, Rita, não seja maldosa. Preste atenção na sua fala. Seja benigna. Seja benigna. Compassiva, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quantas vezes você fala coisas só para machucar o outro? Inúmeras vezes. Então, o que Deus fala por meio dessa carta, desses versículos? Comece a prestar atenção no seu coração. Está cheio de amargura, de ressentimento, de raiva? Como que eu vou me livrar disso? Ele começa a dizer, ande em perdão. Mas eu não sinto vontade de perdoar. Perdão não é um sentimento. Perdão é prática de fé. Você escolhe perdoar. E nós vamos ver hoje um exemplo de uma mulher, Ana, que com o coração amargurado, ela fez uma escolha. Ela escolheu cair aos pés do Senhor e derramar suas lágrimas e amargura nos pés do Senhor. Não foi nos pés de outra pessoa, não foi aos pés de uma pessoa que ela poderia achar que poderia ajudá-la, ela foi direto para a pessoa que pode e quer nos curar.